organização das ideias. É um pensamento fluido que está acontecendo ali. Então, dentro dessa perspectiva, estamos contando do momento em que ele sai dessa casa da fome, que seria como se fosse agora a palavra me fugiu, vocês vão inclusive me ajudar. É a casa onde a gente para crianças que infelizmente perdemos isso, como se fosse um orfanato, né? Que infelizmente, né, as pessoas nessa condição, mas não é um orfanato, porque já são pessoas grandes, né? Sim, digamos abrigo, fica melhor, depois a gente vai ver o português. Então é assim, ó. The sun came up as fast, it hit you between the eyes before you knew it had risen above the mountains. I took off my coat and folded it between my thighs. The way everything had happened, no one could in future blame their soul hunger on anybody else. Mine was already nothing I could do to appease it. But my head was clear, and when the black policeman paraded and saluted beneath the flag and the black clerk of the township sauntered casually towards the ledger trucks, eu vou cansando porque lembra, é um fluxo de consciência sem pontuação, né? The clerk of the township sauntered casually towards the ledger trucks, and a group of school children in khaki and green ran like hell towards the gray school. As the bell rung, I felt I was reviewing all the details of the foul turd which my life had been and was even at that moment. Da forma como tudo aconteceu, ninguém poderia culpar depois o outro por sua fome de alma. A minha já estava quente e empoeirada sob o sol da manhã, e eu não sabia o que poderia fazer para apaziguá-la, se é que havia algo a ser feito. Mas a minha cabeça estava tranquila, e quando os policiais negros desfilaram e saudaram diante da bandeira, e o escrituário negro do município andou casualmente em direção aos caminhões de cerveja larga, e um grupo de crianças vestidas em caqui correram loucamente em direção à escola cinzenta. Enquanto o sino tocava, eu sentia que estava revivendo todos os detalhes do excremento repugnante que a minha vida tinha sido e estava sendo nesse momento. Ok. Então vamos identificar algumas das metáforas, inclusive com parentes, com o irmão, com a cunhada, né? Peguei minhas coisas e fui embora. Eu não conseguia pensar para onde ir. Vaguei em direção à cervejaria. Tinham pessoas espalhadas por toda a varanda ampla da loja bebendo. Sentei debaixo da alta árvore, maçaça é o nome da árvore, né? Cujos galhos raspavam os telhados de ferro corrujados. Isso, exatamente. Atribuir o que a gente pensaria normalmente que são as ações humanas, atribuir a coisas inanimadas, né? Então aqui está falando, eu lembro que eu dei o exemplo de as plantas ou as folhas acenarem, né? Como se estivessem nos dizendo bom dia, boa tarde. Dar vida, exatamente. Uhum. Então aqui ele está dizendo que, né, os galhos raspavam, né? Os telhados de ferro. Muito bem. Eu tentei não pensar para onde estava indo. Não me sentia angustiado. Eu estava feliz que as coisas aconteceram da maneira que aconteceram. Eu não poderia ter ficado naquela casa da fome, onde cada resquício de sanidade era arrancado de você da mesma forma que tem pássaros que arrancam comida da boca de seus filhotes. Aqui a gente tem uma maravilhosa construção, né? Do paralelismo, né? Vou ler de novo. Eu não poderia ter ficado naquela casa da fome, onde cada resquício de sanidade era arrancado de você da mesma forma que tem pássaros
que arrancam comida da boca de seus filhotes. A gente vai ver aqui. Vamos lá. Levantei a cabeça, enquanto olhava o velho tecido do meu antigo eu, o velho tecido do meu antigo eu parecia se esticar e rasgar mais uma vez. Olha só essa construção. No inglês, achei fantástico, né? Um dos desafios da tradução é buscar recuperar, né, o que realmente está escrito ali. No inglês, as I did so, the old cloth of my former self seemed to stretch and tear once more. Né? O que ele está dizendo aí? Se ele tentou levantar a cabeça, provavelmente movimento, provavelmente com muita dor de cabeça, ele se sente destruído novamente, né? Aí ele traz aqui com essa descrição como um tecido velho, né, que parecia se esticar e rasgar novamente, né? Muito bem. Aí continuando. A dor passou pela minha cabeça e como uma mão fria apertou meus pulmões sangrentos. Então, olha só essa construção. A dor ele descreve como uma mão que aperta, é a mão fria apertando o coração dele. Sim. Eu lembrei que Suelen fez uma construção dessas na sua última crônica, né, do espaço no peito pequeno que apertava o coração. Foi um espaço tão pequeno e íntimo. Mas a Conceição Evaristo é uma pessoa maravilhosa. Sim. Ela publicou vários romances, inclusive poemas. Esse aqui é um livro de poemas. Entre os romances dela, eu já li Poncia Vicêncio, que é a história de uma jovem negra crescendo no Brasil. Muitas pessoas fazem paralelo entre essa obra e A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Sim. Então precisa ler essa de Conceição Evaristo também. Para mim, isso. Traz a questão da jovem Macabeia, né, que é a jovem que sai do Nordeste e para a grande cidade de São Paulo, né, com toda a esperança de se dar bem, mas infelizmente esse sonho que ela tinha, o romantismo sobre a grande cidade não dá certo, que é muito complicado para ela sobreviver, né? Então, Conceição Evaristo traz uma história magnífica de uma jovem negra, né, que sai de uma cidade pequena para a grande cidade, mas no caso dela, ela consegue, ela produz do poema. Aí a gente vai ver um exemplo aqui, deixa eu pular, que eu trouxe. Aqui eu trouxe um trecho de uma frase só, de um poema de Luciene Nascimento. Daqui a pouco, nessa mesma PowerPoint, vou apresentar Luciene Nascimento para vocês. Sim, aquela Luciene Nascimento. Vou apresentar ela daqui a pouco. Mas enfim, em relação à literação, nesse verso desse poema, nessa fala eu acrescento a adição dos vogais, que a gente pode identificar nessa mesma frase, nesse trecho. Nessa fala, acrescento, estrutura, forjada. Então, o som com a repetição de dois S's, de SC, isso. Aí no caso da repetição dos vogais, então, que a gente chama de assonância, exatamente, repetição de vogais, né, bem próximos. Muito bem, ok. Então a gente volta um pouquinho para ver, na próxima a gente tem a palavra onomatopeia. Se estou escrevendo no meu poema, eu escrevo PRA, pra. É eu tentar criar um som, qualquer tipo de som. É o som de um engine, car engine, o motor de um carro. Motor. Por exemplo, Isso. trechos da Leopoldina, correndo, aparece, gente, no ponto.
Exatamente, onomatopeia. É o som de um trem, o som de um cachorro. Eu tento representar isso com letras. Eu sei. Né? Isso, exatamente isso. O que mais? Aí a gente tem paronomásia, que eu vou precisar ler. Paronomásia é o uso de palavras semelhantes, mas com significados distintos. Então, no mesmo verso ou versos próximos, eu posso colocar cavalheirismo, cavalheiro, cavalgar, cavalo, só para conseguir a repetição de sons próximos. São uso de palavras que são parecidas, pensando a questão do som, mas que têm significados diferentes. Né? Vai e vem. E, sim, porque tem o som do V, né? O V. Uhum. Ok, muito bem. A Vamos. gente tem uma frase famosa que a gente brinca e fala muito aqui no Brasil que faz essa brincadeira. Que é o rato roeu a roupa do rei de Roma. Exatamente. Rato Romeu. Roeu a roupa do rei de Roma. É muito utilizada no teatro também. A construção, a oração, a assonância. Ok. Agora vamos para o ritmo poético. E o que a gente viu até agora de aliteração, assonância, tudo isso vai entrar na questão de ritmo poético, porque contribuam para construir o ritmo poético. Né? Ok, então digamos que o ritmo caracteriza-se por repetições, né? Aí a repetição de algumas sílabas tônicas e sílabas átonas. O que seriam sílabas tônicas e átonas? Nossas estudantes de linguagem, sílabas mais fortes na palavra são átonas, são tônicas. E as sílabas que não são fortes, átonas, como palavra, lá seria tônica, né? Então, na hora que eu construo meu poema, eu posso levar isso em consideração também, né? Onde que eu quero dar ênfase, né? Naquela palavra, pode ser uma palavra, pode ser uma expressão inteira, ou pode ser uma sílaba só, que eu vou construir como mais forte, ou não, né? Muito bem, então o ritmo caracteriza-se por repetições, e a repetição de algumas sílabas tônicas, que são as sílabas mais fortes, e átonas, que a gente não pronuncia tão fortemente. Ou a repetição também de até palavras inteiras, né? Esse recurso é conhecido como o ritmo poético. Consiste na divisão do tempo e do espaço em intervalos iguais, né? Por meio da repetição de sílabas tônicas e átonas. Vocês conhecem os escritores tradicionais como Shakespeare, como Fernando Pessoa, né, que vão construir sonetos. Um soneto é um poema que tem 14 linhas, que tem rima, muitas vezes perfeitas, as rimas, a contagem das sílabas em cada verso geralmente perfeito, mas isso, digamos, é do tempo antigamente. Hoje em dia, o que é mais comum são os poemas que a gente chama de poemas livres, né? Ainda bem, né? Que a gente, digamos que hoje em dia o que é mais valorizado, né? Poema que a gente não precisa rimar cada linha, cada verso, né? A gente vai fazendo o nosso trabalho criativo aí. Mas o que eu não estou dizendo é que a gente está produzindo poemas de menos valor. Não é isso. O estilo do que a gente produz como poema hoje é diferente. É só isso, né? Que tem seu valor também, né? Muito bem. Então,
ritmo poético não possui um período fixo, né, que tem a ver com o que eu estou dizendo agora, né? Não precisa ter um período fixo, ou seja, ele pode ser assegurado por diferentes formas, né, que podem ser combinadas de maneiras variadas, como por um número fixo de sílabas, a distribuição das sílabas fortes ou tônicas, ou as sílabas mais fracas, que a gente já entendeu que seriam as sílabas átonas. Cesura se refere às pausas que eu posso fazer num poema meu. O que seria interessante em fazer uma pausa num poema? Como é que seria interessante fazer uma pausa? Como ou por quê? Por quê? Eu acho que a pausa, eu acho que em várias, não só no poema, na crônica, em vários tipos de escrita, ela pode trazer dramaticidade, intensidade, naquilo que você está tentando passar. Exatamente. Um momento de suspense, um momento de reflexão. Sim. Isso. Porque a própria pessoa que está ouvindo, também sai até daquela cena e entra numa coisa assim interna, né? Depois Sim. aí volta, né? Sim, exatamente. Com certeza. Essa pausa. Exatamente. Aí, a gente já falou das rimas, né? A gente poderia fazer as rimas para construir o ritmo dos poemas. A literação já conversamos. E aqui uma nova palavra, encadeamento. O que seria encadeamento? É a conexão de um verso com a segunda linha. Uma linha conectada com a segunda, terceira linha. Ou seja, eu não completo minha fala toda numa linha, né? Se eu quero dizer... Sim, eu completo lá embaixo. Deixa eu ver se eu trouxe um exemplo aqui. Mas só para a gente entender primeiro o encadeamento, nesse poema, olha só essas linhas desse poema. Lutar por protagonismo no que realmente te... Aí ela quebra aí e continua na segunda linha. No que realmente te representa, porque se o racismo experimenta respeitar, é mais cruel para quem aparenta, quanto mais preta, mais desigual. A gente está vendo que cada linha não fecha em num pensamento, né, que finalizou aí. A ideia toda vai se esticando nas linhas, certo? Isso então seria... É uma escrita que não é horizontal, é uma escrita vertical. Isso, podemos dizer isso. Sim, isso. Então aí seria um encadeamento. Para construir um efeito de sonoridade, um efeito de reflexão também, né? Ok, vamos olhar o poema na íntegra. A gente não precisa também ter a mesma terminação da palavra. Não, em questão de rima, não precisa finalizar aquela linha com o mesmo som. Exatamente. Então, no encadeamento, né, a gente viu a divisão da frase, né, no final do verso. No final ela vai dividindo no que realmente te, aí continua lá embaixo, representa. Tá, só para finalizar então essa apresentação sobre o ritmo poético, quando a poesia é constituída, né, de unidades rítmicas iguais, a gente consegue identificar o ritmo, digamos, igual. Na primeira linha tem um ritmo, na segunda linha está igual até o final. Estamos dizendo que essa versificação é regular, né? Mas quando se diferem, a versificação a gente diz que é irregular.
né? Que é o caso desse poema que eu vou ler para vocês. Então, esse poema é da escritora Luciene Nascimento e está publicado nesse livro de poemas Tudo Nela é de Se Amar. O Lázaro Ramos fez um comentário, se eu não me engano, é o prefácio que ele fez nesse livro. Fantástico, né? Ter um ator fazer o prefácio. Mas enfim, eu trouxe isso porque ele comentou lá em cima, dá pra ver? Luciene Nascimento é uma Explosão. em forma de poesia. Ela ajuda a criar caminhos. Bacana, né? Ok, vamos ver o poema dela então, que é um poema irregular. Por que irregular? A gente não vai encontrar. Para mim, essa colocação de um poema irregular poderia representar a busca de pensar fora do que a gente já sabe, poderia representar diversidade. Então, tudo no poema tem, se a gente for pensar um pouco, né, tem um significado ali, né? Ok, essa aqui foi uma tradução que eu fiz também para um artigo que eu publiquei. Bom, sociedade é construção e o racismo é o cimento. Nunca esqueci Soninha Freitas palestrando em Beabá para tentar explorar a complexidade do problema do racismo no Brasil. Ela dizia algo como: bom exemplo é a construção. Pense em paredes de uma resistência, tijolos formam a estrutura, com o concreto a arquitetura ganha formato e aparência. Sociedade é construção e o racismo é o cimento, componente estrutural, formador fundamental do interior e do acabamento. Nessa fala, eu acrescento: nossa estrutura social foi forjada no sofrimento. Houve esforço intencional, atuante, fraudulento, apoio preciso ler daqui de cima. Internacional? Sim, desculpe. Eu quebrei o ritmo do poema. Vamos lá. Nessa fala eu acrescento: nossa estrutura social foi forjada no sofrimento. Houve esforço intencional, atuante, fraudulento, apoio internacional, a tese do branqueamento, descolorindo e repintando tinta de sangue e caneta. Se não branqueou os corpos, alvejou as almas pretas. Impôs ao traço apagamento. Resultado: parda, morena, mulata, mestiça. 400 anos de injustiça e a paz se fez mais omissa que a melanina na sua tez. O que a gente está vendo, a justaposição de várias ideias. 400 anos de injustiça e a paz se fez mais omissa. Aí ela, no encadeamento, na próxima linha, acaba sendo uma pergunta: que a melanina na sua tez? Então, compreenda de uma vez. Se a tua história te pigmenta e a sociedade te lê marginal, a necessidade te orienta a querer justiça racial. Mas eu sugiro que seja atenta. Não só cortar o eufemismo, mas lutar por protagonismo do que realmente te representa. Porque se o racismo experimenta respeitar a regra geral, é mais cruel para quem aparenta. Quanto mais preta, mais desigual, mas há motivo de luta para todas nós, afinal. Preferida ou preterida, preta ou parda e BGE, a vantagem auferida por quem o sistema racista quer. Queremos desconstrução,
Porque tentar sugar cimento sem romper essa estrutura é como pôr atadura em anos de adoecimento, com certo planejamento, consciência e postura, análise de conjuntura. Então eu coloquei até aí o poema. Vamos tentar identificar algumas das questões que a gente mencionou. A literação, vocês identificaram? Sim, a gente tinha colocado já o som de e se não treinar para recitar o poema, a gente se atropela, né? Porque a gente tem que pegar direitinho os sons, né? Poema, vamos ver o que mais né? Ela vai conectando uma ideia com a outra, né? E me lembrou do fluxo de consciência, onde a gente não tem a pontuação, né? Pontuação, ponto, vírgula, porque as ideias estão ocorrendo ali. Então, para mim, tem um fluxo de consciência aqui também, né? É importante destacar que no poema a gente fala em eu lírico. No nosso caso, eu lírica, por que não? Quando, né, a voz feminina, digamos feminina, porque a escritora é uma mulher negra, né, que trata de questões feministas. Então, a voz lírica, né, como se estivesse colocando tudo para fora de uma vez. Aí vai fluindo, né, sem aquela pontuação, né, de descanso, né? O que mais que vocês gostariam de comentar? Alguma coisa sobre a estrutura do poema? A gente viu, então a gente identificou a assonância, rima, tem alguns casos o encadeamento, o número de sílabas, as sílabas dela não são fixas, né? Aqui a gente identifica 17 sílabas, 9 sílabas em cada linha, 7, e a gente conta as sílabas assim, né? Complexidade do problema. E quando tem vogais de uma palavra para outra, por exemplo, a construção, a gente conta como uma sílaba. A gente junta as sílabas. Então, a gente vai ver nesse poema uma irregularidade, porque a gente não tem as sílabas iguais, né, em cada linha, de uma linha para outra. E tem censura nesse poema dela? De pausa, né? Acredito que sim, mas eu não trouxe nessa parte do poema. Na segunda parte tem, que é ótimo, né? Que ela traz aquela pausa de repente, que constrói um efeito dramático aí, sim. Professora, esses números são as contagens de sílabas? Sim, acredito que sim. Já veio aí, a senhora que colocou? Sim, mas eu vou confessar... Não, colocou pesquisando, né? Não, eu mesma fiz a contagem, mas eu vou confessar que tem um ano já que eu fiz essa contagem. Então, vamos ver. Então, bom exemplo é a construção. Isso, porque tem algumas sílabas aqui que a gente junta ou não conta, né? Mas a contagem da sílaba seria justamente isso, né? Juntando alguns vogais que ficam. Tem sim. Não, nada. Eu ia perguntar para a Lídia, que é professora de música, será que essa contagem tem a ver com a teoria musical? Não. Acho que seria bem diferente, né? É apenas um estudo, né? Por isso que eu perguntei. Nós estamos com você fazendo um estudo poético. Sim, né? sim. Se a gente estivesse estudando compasso, por exemplo, Sim. a gente estaria fazendo um estudo musical, teórico. Sim. Sim, só me lembrei que tem esse do ritmo também, né? Métrica, né? Exatamente. É interessante, eu nunca tinha estudado essa contagem, né?
Sim, sim. Muito bem. Suelen, por pergunta, vocês têm alguma pergunta? Ok. Então, em relação à teoria, a gente vai ficar por aqui, né? A gente viu as questões básicas mais importantes, né, na construção do poema. E nesse momento a gente vai ler bastante, né? Alguns poemas, poemas da recordação e outros movimentos, né? Então vamos lá. Eu, mulher. Quem gostaria de ler esse poema? Eu posso ler. Ok. Eu, mulher. Uma gota de leite me escorre entre os seios. Uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas. Meia palavra mordida me foge da boca. Vagos desejos insinuam esperanças. Eu, mulher, em rios vermelhos, inauguro a vida. Em baixa voz, violentos tímpanos do mundo. Antevejo, antecipo, antes vivo. Antes, agora, o que há de vir. Eu, fêmea matriz, eu, força motriz, eu, mulher, abrigo da semente, moto contínuo do mundo. Maravilha. Me lembra a doçura. E eu achei essa parte, esse primeiro pedacinho, uma gota de leite me escorre entre os seios, uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas. Uma coisa que é tão do nosso feminino, Sim, tão delicada da mulher. exatamente. Exatamente. Daí me trouxe a doçura. E quando ela fala que ela, em baixa voz, violenta os tímpanos do mundo, ela consegue falar, ela consegue ter voz sem precisar gritar. Sim. E me lembra isso me traz a doçura feminina, que mesmo com tudo que a gente tem que enfrentar, a gente consegue se fazer ouvir sem precisar. Isso. Estou amando essas análises de vocês. Sim, ela começa construindo algo com essa doçura, né? O corpo da mulher, os processos da mulher. E aí precisa ter resiliência para trazer sua voz no mundo de violência. Ela fala em baixa voz, violentos tímpanos do mundo, antevejo, antecipo, antes, vivo, né? Me traz na segunda estanza ou estrofe, porque são estrofes, a primeira parte, essa doçura, e no segundo estrofe, ou na segunda estrofe, essa ideia de luta, de força, de resiliência, né? Ok. Aí, na última, deixa eu ver quantas estanzas tem. 1, 2, 3. Ok. Eu não sei se eu desconfigurei o poema. Aqui, o que eu fiz foi um print screen do meu livro que eu tenho no meu Kindle. Então, acho que desconfigurou um pouco. Mas, enfim, o último estrofe aqui, eu, fêmea matriz, força motriz, eu, mulher, abrigo da semente, moto, contínuo do mundo. Ela recupera o som de que ela começou e ela meio que fez mais delicado o som de virou aqui. Vocês perceberam esse efeito de som? Né? Antes era que virou aqui o força motriz com o M. Nossa, eu fico pensando se ela faz isso intencionalmente ou está dentro dela. As duas coisas. Deixa eu colocar aqui, ou se isso está dentro dela, só vai. Eu acho que isso é dentro dela, só vai saindo. Mas a força da isso. Acho que são as duas coisas. Eu acho que existe a intencionalidade dela de colocar dessa forma. Sim. E aí ela sabe naturalmente que essa é a forma. Uma grande pergunta que a gente sempre tem, né, para as escritoras e os escritores, mas você queria realmente colocar assim? Ou acabou sendo assim? Só saiu. Só saiu. Nunca sabemos. Sim, mas é fantástico, né? Fantástico. Vamos ver então mais um poema. O título desse poema, dessa mesma coletânea de Conceição Evaristo, é Vozes Mulheres.
A temática nessa coletânea comum, né, dá para vocês verem, é a mulher, digamos, traz uma valorização, né, desse lugar de ser mulher, e ela vai trazendo a temática sobre a mulher, sobre a família, as mulheres, né, os processos da mulher, a atuação da mulher e tudo mais. Ok, os papéis. Vozes mulheres, quem gostaria de ler? Posso ler? Sim, claro, deveria. A voz de minha bisavó ecoou crianças nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirada numa favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e de fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala, o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir ressonância, eco da vida, liberdade. Uhul! Eu odeio esse poema já. Excelente. Então vocês perceberam? A letra está pequena. Sim, tá bem pequeno. Mas é lindo. Desculpe. Sim, é um poema lindo. Vocês perceberam o movimento ali? Ela recupera, né, como se fosse a ancestralidade, né? Primeiro com a chegada, né, das ancestrais, mães, matriarcas, né? Digamos, para o Brasil. Engraçado que mais cedo a gente estava falando disso, né? De uma música que você estava cantando. Sim. Sim, se você não tiver vergonha, daqui a pouco você pode cantar. Cantou só para você? Quando a gente estava chegando, sim, no carro, foi bem bacana. Ah, sim. Sim, então a primeira parte ela vai falar, ela nos traz um contexto da bisavó, né? Da bisavó dela, nos porões do navio. Isso vai relembrar o tráfico negreiro no momento em que essa ancestral teria chegado aqui no Brasil, né? Ecoou lamentos de uma infância perdida, né? E em seguida ela recupera a voz de quem? A avó, né? Ecoou obediência aos brancos donos de tudo. Então aqui vai relembrar o contexto da escravatura, né? A avó trabalhando, né? Eu acho que ela põe cozinha em algum lugar. Sim, seria no próximo, né? A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias. Então a gente vai ver esse movimento da bisavó para a avó, a mãe dela, que provavelmente trabalhou como a avó veio trazida no navio para ser escrava, a bisavó. A avó seguiu sendo escrava trabalhando para os brancos, e a mãe foi uma trabalhou nas de casa, cozinhas como de outras pessoas. Exatamente. Aí ela vai falar da voz dela, né, que já é diferente, porque aqui, ó, a minha voz ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. Ela está se referindo como já escritora, né, de versos, da escrita dela mesma. Digamos, nesse caso, a eulírica, né? A eulírica, sim, que nos relembra a própria escritora, né, escrevendo aqui. Rimas de sangue e fome, se referindo à contundência da escrita dela, né? Que elas são
realidades muito complexas que inclusive ela põe aqui no papel, né? Aí ela faz referência à filha, né? Recolhe todas as nossas vozes, recolhem-se em vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas, né? A filha dela vai trazer toda essa ancestralidade e o que a filha dela vai fazer com isso? Recolhem-se a fala e o ato, ontem, hoje, agora. Na voz da minha filha fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. É como se ela dissesse que a filha dela vai falar por todas que vieram antes dela. Exatamente. Já que elas não puderam. Exatamente. E a filha, num contexto de liberdade, né, vai trazer, vai libertar essas vozes, digamos assim. E tem um verso aqui que é quase uma onomatopeia, né? Que é engasgadas nas gargantas. Sim. Caladas, engasgadas nas gargantas. Engasgadas nas gargantas. Isso. E novamente, esse som é som de doçura ou é som de luta, de luta? Sim, de revolta, de luta, exatamente. Né? Fantástico. Aí eu fico pensando na minha bisneta. Minha bisneta tem 11 anos. A mãe dela é a Kênia, que tem 60. Aliás, a minha bisneta tem 11 anos. A tataravó da minha bisneta passou por isso. A mãe da minha mãe já melhorou. A minha mãe não passou por isso. Eu também não passei por isso, mas estou com uma luta, né? Estou começando de lá da minha tataravó, que passou por mim, depois a bisavó, depois eu, Lídia Garcia, ativista, minha filha ativista, a mãe dela. Eu estou pensando se a gente lancha agora ou a gente lê mais 2 poemas e a gente lancha e volta para escrever. O que vocês acham? Eu prefiro ler rapidinho mais 2. Vocês aguentam? Tá bom. É isso. Então agora são esses. Júlia, por gentileza. Quando você distribui, posso falar uma experiência? Sim, que claro, eu sim. Eu estudo literatura infantil. E tem um livro da Lúcia Tsuka, ela é descendente de japonês, a avó dela veio para o Brasil. E ela conta a história que a avó dela contava para ela em um livro que chama Ori. A avó dela se chama... Como que a gente enxerga a diferença? Como algo que, como degeneração, né? Como criminalidade? Eu coloquei umas palavras complexas aqui de necropolítica, que é justamente essa ideia da gente ter a polícia, né? A partir do mandado do governo de entrar numa favela e acabar com as vidas das pessoas ali que estão na periferia, né? O Estado decide quem vive e quem morre. Isso é uma necropolítica, né? De extermínio da população negra. Da população negra, exatamente. Que a gente precisa cada vez mais denunciar, né? Então, são essas as questões que eu busquei. Na última parte, eu vou ler de novo, só para finalizar, visualizar o corpo, raça, o que é isso? Minha pele escura, meus lábios grossos, não é simplesmente isso. Se fosse simplesmente isso, né, a gente não estaria barrada a alguns lugares, espaços sociais dentro dessa sociedade. Quanto mais alto você vai, menos pessoas negras você vai ver. Infelizmente, a gente precisa reivindicar os espaços, né? Eu sou uma pouca entre professoras negras aqui e eu estou com os projetos aí também. Como é que a gente... o vice-reitor também teve, junto com a reitora, um projeto de conseguir incorporar mais professores negros na universidade. Porque não é possível, num curso que tem 200 professores, você encontra 3 professores negros, numa sociedade que tem mais de a metade da população negra. Faz sentido? A gente vê que ainda tem essa colonialidade, né? Então, o que eu quero dizer é que, né, a questão de raça não é simplesmente,
né? O físico é o princípio que organiza a nossa sociedade, que não deveria acontecer, o racismo estrutural, estruturado nos pilares da nossa sociedade. É uma ideia, uma estrutura, um sistema que foi criado, foi reforçado, alimentado, que a gente precisa buscar formas de desconstruir, né? Então é isso sobre o poema. Tudo bem? Vamos comer! A gente lancha 10. Música